Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui fazendo mais um videozinho pra vocês, aqui de Nova York, esse frio, e eu gravando aqui a céu aberto mais uma vez, tudo bem? E hoje eu tô aqui no Lincoln Center, um complexo cultural que abriga várias áreas das artes. Tem o New York City Ballet aqui, a Filarmônica de Nova York funciona ali, tem também a Juilliard Escola de Música, uma escola super famosa aqui no mundo que funciona ali atrás. E aqui atrás de mim tá o Met, ou o The Metropolitan Opera, uma das casas de ópera mais famosas aí do mundo. E ontem eu estive aqui assistindo a Flauta Mágica. A Flauta Mágica é uma obra clássica de Mozart, né? Uma ópera clássica de Mozart. E eu decidi vir falar aqui para vocês um pouquinho mais sobre a Flauta Mágica. Para quê? Para contar um pouquinho para vocês sobre o iluminismo e como ele aparece na Flauta Mágica. Então, a aula de hoje, o vídeo de hoje é sobre iluminismo. Se você está estudando esse tema, você vai gostar muito, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o iluminismo através de uma fonte do período, a Flauta Mágica de Mozart. Então, vamos lá? Então não posso começar a falar da obra sem antes falar do autor dela, o Mozart. Rapidinho, só para vocês terem uma noção de quem ele foi, do que ele fez e por que ele é tão famoso, né? O Mozart, ele é um compositor do período chamado Classicismo. Era um período em que as cortes estavam se afirmando, já haviam se afirmado, os reis já tinham centralizado seu poder, enfim, a gente está falando aqui de século XVIII. Né? E eles começam a competir, então, pelos melhores profissionais, entre eles, músicos. O pai do Mozart era um desses profissionais da música e ele começa, muito jovem, a colocar o Mozart para trabalhar com isso também. Basicamente, o Mozart começa a produzir aí as suas primeiras obras, enfim, aos 10 anos. Isso mesmo, 10 anos. O que eu fazia com 10 anos? Eu, sei lá, assistia Ursinhos Carinhosos. Os carinhosos estão aí pra ajudar. Se precisar é só chamar. Só do cara saber o que é um soneto com 10 anos, ele já é um gênio. Mas enfim, ele não só sabia o que era um soneto, como ele produzia. Tem uma lista aí, eu até fiz uma listinha básica de coisas para vocês terem uma ideia. Com 13 anos, o Mozart já tinha composto 11 sinfonias. Tem uma discussão aí, muitos estudiosos dizem que muita coisa era obra do pai dele, enfim. Mas mesmo assim, ele estava tocando, né? Ele manjava das coisas. 2 óperas, 24 sonatas para piano e violino, missas, oratórios, serenatas e outras peças menores. Com 13 anos. E você aí jogando Minecraft. Enfim, ele era um gênio, mas como genialidade não é garantia de felicidade, o Mozart tinha um relacionamento muito complicado com a família, enfim, principalmente com o pai, porque o pai controlava muito rigorosamente a carreira dele, chegando a dizer com quem ele podia ou não se relacionar, enfim. Inclusive, a primeira moça que ele conheceu e que queria casar, ele queria casar com ela, o pai não deixou, enfim, todas essas coisas. E aí, como um desafio ao pai dele, talvez, ele abandonou a casa dos pais e foi para Viena. E lá ele vai conhecer várias pessoas, entre elas Emanuel Schneider. Eu não sei se eu pronunciei bem, tá? Mas enfim, é isso aí. Eu sempre coloco esses nomes aí embaixo para vocês tentarem uma pronúncia melhor que a minha. Enfim, esse cara vai fazer o panfleto da Flauta Mágica junto com o Mozart. E o Emanuel, ele participava de um grupo maçom. E através do Emanuel, o Mozart vai conhecer a maçonaria. E é aí que entra toda a história da Flauta Mágica. Todo o contexto da produção da Flauta Mágica, que eu vou contar agora para vocês.
A Flauta Mágica foi produzida em 1791. O que estava acontecendo na Europa em 1791, para você ter uma noção do contexto em que ela é produzida? Bom, 1789, ou seja, 2 anos antes, tinha acontecido a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é considerada um grande marco da história. Tanto é que ela é utilizada pelos historiadores para dividir ali, separar a Idade Moderna da Idade Contemporânea. Bom, nos anos seguintes, a partir de 1789, e a partir daí, a gente tem muita coisa nova e bombástica acontecendo lá na França, que é um grande polo difusor de cultura, enfim, no mundo desse período. A Europa toda, ela tinha seus olhos na França, porque lá a gente tinha tido os grandes reis absolutistas. O Luís XIV, o Rei Sol, era francês, né? Então, quando a Revolução Francesa acontece, ela traz uma série de modificações para a Europa. Por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento é um documento muito importante, porque pela primeira vez ele está dizendo que as pessoas não são mais definidas por ordens sociais, né? Que era aquela sociedade que a gente conheceu, você deve ter estudado lá em história medieval, que fala que as pessoas têm estamentos, né? Elas têm seu lugar determinado por Deus na sociedade, o clero, a nobreza e o povo. Então, o que determina quem você é não é o seu esforço individual, mas é o local, é o grupo social em que você nasceu, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai estabelecer, entre outras coisas, igualdade entre as pessoas, né? Igualdade a partir da lei entre as pessoas. As pessoas nascem iguais com os mesmos direitos. Ou seja, não tem mais essa coisa de nobreza e povo, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Além da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que já foi uma coisa inovadora para a época, a gente tem também o julgamento e a execução do Luís XVI, o rei da França naquele período. E depois disso, a gente vai assistir à instituição da República na França. Tudo isso é muito importante entender, que causa uma mudança nas estruturas de poder da Europa, né? É como se fosse, sabe quando você joga uma pedrinha na água e ela faz vários círculos e esses círculos vão ficando cada vez maiores? Então, a Revolução Francesa é isso, ela joga uma pedrinha na água, nesse lago que é a Europa. E aí essas ondas, elas vão alcançando outros lugares, né? A Revolução Francesa, ela marca o fim do absolutismo francês, né? Que era um absolutismo clássico, né, de uma grande concentração de poderes nas mãos do rei, e também, além disso, ela marca a chegada da burguesia, desse grupo social, né, que vinha crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, marca a chegada desse grupo ao poder. É nesse contexto que a Flauta Mágica é produzida, e todas essas mudanças a gente consegue perceber dentro da história da Flauta Mágica. Agora, a Revolução Francesa, ela foi o ápice das ideias iluministas, que é sobre o que eu quero falar com vocês hoje. Então, vamos relembrar um pouquinho, vamos entender um pouquinho o que é que essas ideias iluministas defendiam. Bom, vamos começar pela palavra. Iluminismo, aqui, traz exatamente essa ideia de iluminar, de luz. Que luz é essa? A luz da razão, do pensamento racional, né? De uma nova forma de ver o mundo que vai se contrapor à sociedade na qual os iluministas viviam. O iluminismo, ele é um movimento que tem entre os seus principais representantes predominantemente burgueses. Embora você tenha pessoas da nobreza que participam também, concordam e defendem essas ideias, porque nem todos os nobres também são iguais. Esse movimento é um movimento predominantemente burguês. E por que é a burguesia que vai formar esse movimento, que é um movimento que quer desenvolver uma sociedade nova, né? Que vai se contrapor à sociedade na qual ele vive? Porque a burguesia é o grupo que se sente mais prejudicado nesse período pela sociedade na qual
ela vive, né? É um grupo que está afastado da participação política, é um grupo que não tem a possibilidade de fazer várias coisas por não ter um nascimento nobre, por não ter uma linhagem. Então, para a gente entender o iluminismo didaticamente, vamos pensar assim: o que ele critica e o que ele traz de novo. Vamos começar pelo que ele critica, porque esse é um fator importante para entender por que ele surge, né? O iluminismo ele vai criticar a sociedade que a gente chama de sociedade de antigo regime. O que é isso? Já pensa na palavra. Antigo, né, do passado, regime, forma de governo, forma de organização social, enfim, a forma da estrutura da sociedade, né? O antigo regime é o nome dado para a forma absolutista de governo, né? Para uma forma de governo e de organização social que tem suas raízes ainda lá na Idade Média, né? Que é um período que já tinha sido duramente criticado pelos renascentistas, que chamaram a Idade Média de Idade das Trevas, né? E que é visto como um momento no qual, enfim, reinava um obscurantismo, né? Reinava uma grande ignorância do ser humano sobre o mundo. Enfim, tem várias ideias negativas aí sobre a Idade Média, e o iluminismo ele quer propor uma coisa nova, algo que supere essa sociedade de antigo regime, que já que nós estamos aí no século 17, 18, não tem mais porque você manter aí algumas tradições que têm suas raízes lá no século 10, 11, enfim, né? Quais são as características principais da sociedade de antigo regime? Primeiro, a figura do rei absolutista. Esse rei que concentra a maior parte dos poderes nas suas mãos e ele decide se ele vai dividir, de que forma ele vai dividir esse poder, enfim. Em geral, quanto mais rico esse rei, quanto mais poder econômico ele detém, mais ele pode manter essa estrutura absolutista, excessivamente centralizadora, né? E esse era o caso da França, por exemplo. A França, aí, ao longo do século 17 e 18, viu passar pelo seu trono os maiores reis absolutistas, talvez que o mundo já tenha conhecido, como o Luís XIV, o Rei Sol, né? Aquele que dizia que o Estado sou eu, ou seja, ele concentrava nas suas mãos todas as forças, todos os poderes de Estado, e aí dividia isso com quem ele quisesse, como ele quisesse. Bom, outra característica importantíssima da sociedade de antigo regime é essa sociedade estamental, uma sociedade dividida em ordens, dividida em camadas, né? Aquela sociedade tradicionalmente medieval. É claro que essa divisão na prática, ela não é uma divisão assim clara e certinha. Nem todo nobre era importante, tinha muito nobre que vivia como burguês, tinha muito nobre que não tinha dinheiro, enfim. Mas é importante você entender o seguinte: o nobre ele era visto com distinção na sociedade pelo simples fato de ser nobre, né? Enquanto uma pessoa que não tivesse um nome, né, poderia acabar não conseguindo atingir, por exemplo, cargos no governo, não participava da política, né, não tinha acesso a determinadas coisas por não ter uma linhagem. Esse é o grande problema da sociedade estamental, que atrapalhava pra caramba a burguesia. É por isso que logo no início da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai acabar com essas barreiras. Outra característica super importante da sociedade de antigo regime é o poder excessivo e o controle que a Igreja Católica exercia sobre as pessoas. Importante você entender o seguinte: os iluministas não eram ateus. Talvez, sei lá, algum até fosse, enfim. Mas em geral, são pessoas criadas dentro de uma estrutura católica. A sociedade ainda é extremamente católica. É muito difícil fugir das garras dessa tradição. Porém, o questionamento dos iluministas não era com relação a Deus, mas com relação à igreja e à estrutura de poder que a igreja mantinha, o relacionamento íntimo entre igreja e rei,
né? O controle que a igreja exercia sobre o conhecimento, por exemplo. Isso era visto como algo muito danoso, porque impedia que a sociedade desenvolvesse, né, plenamente as suas capacidades intelectuais. Muitas coisas ainda eram explicadas ainda de maneira muito teocêntrica, muito voltada para a religião. Muitos estudos ainda poderiam ser proibidos ou mal vistos. Enfim, tudo isso era uma crítica dos iluministas a esta sociedade. Tá, eles querem destruir isso por o que no lugar? Enfim, eles querem pôr novas formas de governo na qual haja uma participação maior, uma participação popular maior. Popular, leia-se, burguesia em geral, né? Não dá para generalizar e dizer também que eles estão falando dos camponesinhos pobres, né? Formas de governo como a república, por exemplo. Alguns iluministas que tinham pensamentos mais radicais defendiam formas de governo no qual existisse uma participação popular maior, né? A participação das pessoas na política fosse mais ampla, né? Uma sociedade mais racional, o desenvolvimento das capacidades humanas, um desenvolvimento pleno das capacidades humanas. E aí o iluminismo, ele lembra muito o Renascimento ao ver o ser humano como um ser muito capaz, né, de superar esse obscurantismo, esse período de superstição, de trevas, de ignorância e alcançar, através da razão, as luzes do conhecimento, né, da ciência, da sabedoria. E aí que você vai conseguir entender a historinha da flauta mágica que eu vou te contar agora. Então vamos lá. A flauta mágica tem 3 personagens principais: o príncipe Tamino e a princesa Pamina e o Papageno. O príncipe Tamino e a princesa Tamina, eles são os personagens, definitivamente os personagens mais importantes, né? Eles são nobres, príncipe, princesa, mas aqui eles não representam necessariamente os ideais da nobreza medieval, também um pouco, mas principalmente essa humanidade que vai ser iniciada nos mistérios, né? Iniciada nesse caminho da iluminação, da busca pelo conhecimento. O Papageno, ele é um personagem que é bem representante do povo, das camadas populares. Então, a gente vê que enquanto o príncipe Tamino e a princesa Tamina têm em todos os seus diálogos esse discurso de buscar o bem, de buscar sempre um ideal que está acima deles, né? Algo que transcende a existência humana. O Papageno, ele está sempre preocupado com questões básicas da vida. Ele quer comer, ele quer ter uma namorada, ele quer beber vinho, enfim, essas coisas. Então, assim, ele representa essa parcela da humanidade que não está voltada para esses ideais, mas para as coisas da sua vida comum, do dia a dia. Beleza? O povo, aí no seu sentido das pessoas, das camadas mais populares mesmo, né? Nisso, a gente consegue ver bem algumas diferenças sociais aqui, né? Essa iniciação, essa busca pelo conhecimento não é para pessoas que não estão dispostas a deixar as suas necessidades, apenas as necessidades biológicas, enfim, essas necessidades mais práticas falarem, né, mais alto. Enfim, no início da história, o príncipe Tamino, ele está passeando por uma floresta, ele está andando por uma floresta e ele é atacado por uma serpente. Essa serpente o assusta muito, enfim, ele cai desacordado e é salvo pelas 3 damas. As 3 damas são 3 personagens que aparecem aí e elas trabalham, elas fazem parte da corte da Rainha da Noite, que eu já explico quem é. Bom, as 3 damas, elas matam a serpente e vão embora. E nisso aparece o Papageno. O Papageno, ele é um caçador de pássaros, que também trabalha para essa Rainha da Noite. E ele está lá procurando seus pássaros para caçar, enfim. De repente,
O príncipe Tamino acorda, vê a serpente morta, acha que foi ele que matou a serpente. E ele é todo espertalhão, engraçado, né? Todo sempre querendo, assim, levar as pessoas na conversa, enfim. E ele confirma que sim, foi ele que matou a serpente. Is it dead? Or alive? Dead. So tell me, how did you slay this monster? Take a look at these hands. You strangled it? Strangled it. Nisso, as 3 damas que saíram ali da floresta para avisar a Rainha da Noite sobre o príncipe que estava ali desacordado, elas retornam e punem o Papageno por ele ter contado uma mentira, né? Tornando ele mudo, e apresentam ao príncipe Tamino um medalhão no qual aparece a figura da princesa Pamina. A princesa Pamina é filha da Rainha da Noite. Ao ver o medalhão, o príncipe Tamino se apaixona logo, né? E aí elas contam que a Rainha da Noite precisa muito da ajuda dele para salvar a filha que foi raptada pelo feiticeiro Sarastro. Papageno! That's for me. Dear fair ladies, I brought you my birds. And in exchange, we give you this padlock, so you will never again lie to strangers. Prince Tamino, it was we who saved you. And we have come now to tell you that joy awaits you. Here, our great queen sends you this, a portrait of her daughter Pamina. Farewell until we meet again. Adieu, Monsieur Papageno. Farewell. O príncipe, como ele tem todos esses ideais de honra, enfim, né? Ele logo se prontifica para salvar a princesa, até porque ele já se apaixonou por ela. E aí ele ganha um companheiro, que é o Papageno, que é obrigado a acompanhá-lo como uma punição por ele ter mentido, né? As damas devolvem a voz para ele, mas com a condição de que ele acompanhe o príncipe. E ele fica morrendo de medo. O tempo todo o Papageno tem medo, ele acha que tudo dá muito trabalho, enfim, num contraste sempre muito grande com o príncipe, que está sempre pronto, está sempre cheio de vontade, né, para seguir nesse caminho honroso e tudo mais. Bom, o príncipe é apresentado aí a Rainha da Noite, que é mãe da princesa Pamina. A Rainha da Noite diz que a filha foi raptada e precisa de ajuda para salvá-la, enfim. E ele dá para ele e para o Papageno 2 presentes, né? O príncipe Tamino ganha uma flauta, a flauta mágica, e o Papageno ganha algo como uma caixinha de música. Esses instrumentos têm poderes especiais. A flauta mágica, por exemplo, ela é capaz de mudar os sentimentos das pessoas, né? Então, por exemplo, se alguém está nervoso ou bravo, ele toca a flauta, o príncipe Tamino toca a flauta e o sentimento daquela pessoa muda. Enfim, funciona com animais também, porque eles são no meio do caminho atacados por ursos e ele consegue também, enfim, afastar os ursos. Bom, aí eles seguem caminho, né, para achar o príncipe, para achar o feiticeiro Sarastro que sequestrou a Pamina, e vão até o templo onde esse feiticeiro estaria, guiados pelo espírito de 3 crianças. Eles chegam ao templo, o Papageno consegue encontrar a Pamina, né, e salva ela das mãos do terrível Monotastos. O Monotastos é um servo do Sarastro que estava lá guardando a Pamina, e ele estava com umas intenções meio ruins lá com a Pamina, assim, tipo, ela estava dormindo e ele queria dar um beijo nela, enfim, e aí o Papageno salva ela. Beleza. Enquanto isso, o príncipe Tamino tá lá procurando o Sarastro. No fim, o Monotastos, esse servo do Sarastro, consegue capturar todo mundo, o príncipe, o Papageno e a princesa, e leva eles ali diante do Sarastro.
o príncipe fala pro Sarastro que ele é um feiticeiro cruel, que ele tem que libertar a Pamina e tal. E aí nós ficamos sabendo de uma coisa. Na verdade, a Rainha da Noite é que é a vilã. Ela mentiu pro príncipe Tamino, né? E disse que o Sarastro era um feiticeiro cruel, enfim, não sei o quê. Mas na verdade o Sarastro, ele é o líder de uma ordem, a Ordem do Templo, né? E ele encarna todos os ideais aí de um líder justo, um líder correto, um líder sábio. Aí é que a gente tem um outro link importante com o iluminismo, né? A diferença que a flauta mágica estabelece entre a Rainha da Noite e o Sarastro. O Sarastro, ele é o líder desse templo da ordem. Ele encarna a ideia que os iluministas defendiam, alguns iluministas defendiam, do déspota esclarecido. O déspota, ele é um rei poderoso que concentra todos os poderes nas suas mãos, porém ele é esclarecido, ou seja, ele é alguém que foi tocado por essas luzes do iluminismo. Ele não é alguém que governa da maneira que quer, fazendo aquilo que lhe agrada e não pensando nas pessoas que ele governa. Não, ele é esclarecido e por isso ele governa usando da razão e da sabedoria, né? Então você até pode ter um rei que centralize e que concentre os poderes, mas esse rei, ele não pode governar do jeito que ele quer. Ele tem que governar de acordo com a razão, de acordo com o pensamento racional. Ele tem que governar pensando naquilo que é bom e justo para todos os seus súditos. E esse é o Sarastro, né? Ele encarna a ideia da luz, né? Que seria essa ideia do conhecimento, um símbolo, uma simbologia para o conhecimento, para a razão. Já a Rainha da Noite, que é essa que vocês veem aí no cartaz, né, da ópera aqui no Met, ela encarna o contrário. Rainha da Noite, noite, trevas, vai fazendo a conta, né? Do que a gente está falando? Da ideia de escuridão, da ideia de você não conseguir se mexer, se mover, ver as coisas, agir, porque você está aí, né, com os seus olhos, com os seus sentidos tapados pela escuridão. Então, é exatamente esse contraponto que a flauta mágica faz. A Rainha da Noite encarnaria então todas essas ideias do antigo regime, que eu já falei para vocês, enquanto o Sarastro seria o contrário, seria esse déspota esclarecido. Bom, terminando aqui. O Tamino e o Papageno, então, eles são convidados pelo príncipe Sarastro para seguir no caminho da iluminação, né? E poder participar do Templo da Ordem, alcançar a verdadeira sabedoria e participar do Templo da Ordem. E eles seguem. O Tamino, sempre pronto, né? O Papageno vai porque é obrigado, né? E porque prometem que ele vai encontrar uma parceira, uma companheira no caminho. Então, ele vai, né? Mas o tempo todo ele está preocupado com o que eles vão comer, ele está preocupado, né, com o conforto dele, está preocupado quando é que ele vai encontrar a parceira dele. E eles são submetidos a um teste, que é um teste que eles têm que ficar calados. E o Papageno simplesmente não consegue, né? O príncipe Tamino segue lá certinho, rigidamente. Enquanto isso, o que acontece? A Pamina encontra sua mãe, a Rainha da Noite. E a Rainha da Noite, tipo, assim, é um problemão familiar ali, né? Porque, ao que tudo indica, o pai da Pamina foi o chefe dessa ordem do templo e ao morrer ele não deixou o poder para a esposa, mas ele deixou o poder para o Sarastro. Então, ela é invejosa, ela quer tomar o poder dele e ela diz para Pamina, se você não matar ele, você vai ser deserdada, tipo, não te reconheço mais como minha filha, né? E a Pamina, tipo, não quer matar ele. Esse diálogo, esse momento da ópera é um momento bem famoso, talvez vocês conheçam, né? Eu só não vou fazer aqui porque, enfim, não aqueci minhas cordas vocais, mas eu vou colocar um trechinho para vocês verem, porque vocês conhecem a flauta mágica, só não sabem.
Então a Pamina vai ser renegada pela mãe, né? Mas acolhida pelo príncipe, pelo Sarastro, né? Pelo líder dessa ordem. Ela reencontra o príncipe Tamino. Juntos eles passam por provações de fogo e água, né? Para que eles possam então serem aceitos na ordem. Então no final eles são aceitos na ordem do templo, né? E a simbologia disso tudo é esse casal, ele representa esse homem e essa mulher, né? Que vão superar as dificuldades, as trevas do caminho, o obscurantismo, enfim, todas essas coisas ruins que o antigo regime trazia, né? E vão superar tudo isso e alcançar o caminho da iluminação, né? E viverem aí dentro desse novo mundo de sabedoria. E o Papageno? Bom, o Papageno, ele encontra a parceira que ele tanto queria, a Papagena, e também vive feliz para sempre. Mas, quer dizer, se foi para sempre a gente não sabe, a história acaba aí, mas ele não é aceito na ordem. Então, são dois casais que seguem caminhos diferentes, né? O príncipe Tamino e a princesa Pamina são os iniciados, aqueles que passam pelas provações e alcançam essa sabedoria. E o Papageno aí é esta pessoa do povo, enfim, que não está muito interessado nessas questões, mas também tem lá a sua felicidade junto com a sua Papagena. Eu espero que vocês tenham curtido a história, eu espero que um dia vocês possam ir ver uma ópera. Foi a primeira ópera que eu vi e foi muito legal. Eu sei que são produções de um período com o qual a gente não está acostumado. Talvez vocês que me assistem, que são muito mais jovens que eu, muito menos ainda que eu, mas vale a pena a gente ter essas experiências, conhecer essas coisas e perceber que a história está em tudo, né? Você vem no museu, tem história, você vem na ópera, tem história, você anda na rua, tem história, enfim. Então, esse é o nosso último vídeo, diretamente aqui de Nova York. Eu estou me despedindo dessa cidade incrivelmente maravilhosa. A viagem foi muito legal e eu espero que vocês curtam aí os vídeos, né? Tenham curtido aí os vídeos que a gente tem soltado aí, né? Gostem de tudo que a gente produziu aqui. Beijo pra vocês, que agora eu vou para o calor do Brasil, porque o frio é bom, mas deu. Tchau!